Olá, queridos irmãos e amigos. A gente não pode ir aí presencialmente, então vamos assim através desse canal aqui. É fantástico, né? Essa é uma forma muito boa que a gente tem aprendido agora com essa época de distanciamento social. Eu tenho a alegria de poder compartilhar esse tempo com vocês. Cumprimentar a liderança aí da videira. Eu tenho estado lá com o Serginho, estive lá com o Arnaldo e preciso estar aí com vocês, né? Uma hora dessa vai dar certo. Gostaria de ler um texto muito conhecido e de uma história, um certo ponto intrigante, aqui no capítulo 3 de João. Diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus, e ele foi à noite para se encontrar com Jesus. Está aqui detalhando isso, porque talvez não fosse muito comum naquela época, que não tinha luz elétrica nem iluminação pública, em qualquer lugar, pelo menos. Luz elétrica não tinha mesmo. E foi ter a noite. Supõe-se que ele estava queria um pouco de privacidade no encontro dele com o Senhor Jesus. E ele chega lá e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Eu penso que, como as coisas andam no mundo evangélico, um cidadão como o Nicodemos se aproxima de nós, a liderança da igreja, com essa confissão, com esse discurso, e sendo ele uma pessoa ilustre, seguramente com uma comprovação de idoneidade moral, nós o faríamos com certeza um dos líderes da igreja e já investiríamos em fazê-lo de fato um líder, um pastor, um obreiro, aí, alguém que realmente pudesse tocar a obra e conduzir e liderar. Eu estou falando isso, mas não com nenhuma crítica leviana, nem com alegria nenhuma. Eu lamento esse fato, não estou aqui jogando culpa em ninguém, mas infelizmente é possível isso. Ele diz que reconhece que Jesus veio da parte de Deus, porque ele faz os sinais, etc. Só que Jesus não viu assim. Ele falou para Nicodemos: ó, Nicodemos, como quem diz, eu sinto muito em te dizer, mas se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos, como todo conhecedor, porque ele deu prova de conhecimento cabal. Primeiro que ele era um dos principais dos fariseus e era a denominação mais rigorosa com relação à palavra e mais espiritualizados eles eram. Entre os fariseus, os saduceus e os zelotes, que era mais político. E Jesus fala aquilo para ele leva um choque e ele parece com o discurso de hoje em dia que está dizendo, mas cientificamente como é que se prova isso? Ele fala para Jesus: como pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da mãe? E olha,
o Nicodemos deu prova ali de que ele tinha um conhecimento muito natural das coisas. Ele tinha conhecimento. Eu acho que é tremendo conhecer. Eu sou professor, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar a Bíblia. Eu acho que as pessoas precisam conhecer as Escrituras. A Bíblia fala, a pessoa erra por não conhecer. Mas o conhecimento só, quando o assunto é a redenção, quando o assunto é a vida com Deus, a relação com Deus, o conhecimento, ele é mais ou menos como Paulo falou. Paulo é que era fariseu, dos bons. Quando ele conheceu Jesus, quando ele experimentou, ele fala depois lá na frente, o conhecimento é um esterco. Serviu como esterco. Troquei tudo pelo conhecimento de Jesus, por conhecê-lo, experimentá-lo, prová-lo. O discurso do Nicodemos avançou. Jesus falou aquilo para ele. Como é possível? Jesus falou, olha, eu sinto muito. Você é um líder, você é um conhecedor e não sabe do que eu estou falando. Você não sabe, Nicodemos, porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala da loucura da fé, a loucura da pregação do Evangelho. E fala que é loucura para judeus e gregos. Judeus pedindo sinais, gregos pedindo sabedoria, conhecimento. Então, queridos, quando nós falamos de redenção, às vezes é meio que uma repetição, né? Está dizendo que não há nada que o homem possa fazer, nem obter, e ele nem ter. Eu não tenho nada que colabore para o meu novo nascimento. Não há um curso para isso, não há uma faculdade, não há uma escola, não há um treinamento, não há o que se aprender nesse caso. E aí a pergunta, mas então como é? Eu já ouvi muitas vezes essas perguntas, quase como as perguntas do Nicodemos aqui para o Senhor Jesus. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que acontece? Esse é o mistério, é o milagre. O Senhor Jesus, ele chamou seus discípulos de amigos. Eu estava pensando, ele tratou todos como amigos. O Abraão foi chamado amigo de Deus, mas aí até a gente pensa, mas como é que é essa história da amizade? Não se explica isso. O amigo ama o tempo todo, o amigo acredita, o amigo se relaciona, o amigo, ele nunca esquece, ele tem aquela linha, aquela luz, aquela presença, ele, por mais que os anos passem, por mais que estejam longe um do outro, mas o amigo é um amigo. Isso não tem como explicar. A amizade não é uma leitura que alguém fez de alguém, não é um estudo da biografia, não é saber detalhes da história, mas é conhecer. Eu gosto de chamar atenção para o João Batista, por exemplo, que está logo aqui no capítulo 1. Ele fala se apresentando ao mundo, ele
reconhece que ele veio para apresentar Jesus ao mundo. Mas ele diz: eu não o conhecia. Essa é a confissão dele. E essa confissão é a base para conhecê-lo. Incrível, mas é assim. Quem acha que sabe, não sabe. O cristianismo não se aprende. Não é resultado, vou repetir, de longas dedicações de estudo, longas horas de meditação, de estudo. Mas é de andar com Ele, é de estar com Ele. Você lembra que o cego Bartimeu estava lá parado na beira da rua e ele ouve que uma multidão vinha passando e ele identifica que ali estava Jesus. Bom, alguém poderia dizer para ele: olha, está passando ali, como é que porque ele poderia perguntar: qual é a razão desse alvoroço, dessa conversa, desses gritos? E eu, está passando ali o Galileu, o Nazareno. Mas o Bartimeu, ele viu mais que isso. Ele viu o que os que tinham olhos não viram. Ele viu que quem estava passando era o filho de Davi. Mas o fariseu ia dizer: Davi viveu 1000 anos atrás e esse homem nem é conhecido, como chegaram a dizer dele. Mas o Zaqueu gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se desvia da multidão e vai atender o Bartimeu. Mesma história do Zaqueu que subiu lá da árvore. Ele não deu prova de nada, mas ele subiu na árvore para, enfim, encontrar uma forma de superar a sua limitação. Enfim, quero vê-lo. Jesus vai na casa dele e não faz nenhuma pregação, não faz nenhum apelo, não expõe textos bíblicos. O Senhor Jesus vai lá. Ele o sente. Ele vê além daquela figura material que estava diante dele. Ele vê para a eternidade. E ele começa a ter atitudes de quem estava nascendo de uma ação do Espírito no seu interior. E o Senhor Jesus fica muito feliz e diz: hoje veio salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É assim, meus queridos irmãos. O Evangelho tem sofrido muito nos últimos anos, porque muitos se tornaram, inclusive, pastores e líderes, que têm escandalizado suas próprias biografias e suas próprias histórias e sua família e todos aqueles que assistiram com eles. Porque tiraram os olhos dele, deixaram de olhar para ele, para o Filho de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O João Batista, se você olhar lá, ele diz: eu não o conhecia. Mas eles eram primos, de segundo grau. Eles cresceram por ali mesmo. Provavelmente suas famílias foram juntas ao templo. Uma vez por ano eles iam. E agora João não conhecia quem? Não, ele não conhecia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é essa a chave. É isso que faz a diferença. Foi o que mudou o André,
que foi encontrado por ele. Quando André fala com Pedro, seu irmão, achamos o Messias, o Pedro enxergou além do véu, além da letra, além da história. Ele viu o Cordeiro de Deus. Eu me lembro quando eu fui tocado por Jesus, eu estava lendo o Novo Testamento, depois na minha adolescência, juventude, dizer que, tentar provar que Deus não existe, mais por uma questão egoísta e mais por uma questão ideológica do que por uma razão de crença, de convicção. Eu estava lendo o Novo Testamento e um dia eu tive uma experiência com ele que mudou minha vida, mudou meu jeito de pensar, de ver as coisas. Eu saí da grande cidade e fui lá para a zona rural, lá na fronteira Brasil-Bolívia, lá no oco do mato, lá no meio de colonos. E quando eu lá cheguei, sem nenhuma, eu não estudei nada, eu não tenho grande escolaridade, não tinha na época, mas eu era um dos mais estudados deles. E estava na minha cabeça esse negócio, que quando eu ouvi dizendo nós vai, nós foi, nós quer, nós fica, e eu pensei, poxa, eu sou... De qualquer maneira, eu me achei alguma coisa. Tivemos um dia uma reuniãozinha, era o aniversário de um dos meus parentes, lá de uma criança, e eles se reuniram na varanda daquela casa simples, e vieram alguns, e ali eles começaram a falar. Por um momento, eu me senti o ignorante. Eu me senti o mais despreparado. Eles estavam falando com a linguagem mais simples que possível, como eles podiam. Alguns deles nunca haviam estudado. Provavelmente estava ali, eu me lembro, conheci na época pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Um deles nem aprendeu a ler, ele era um pregador, mas alguém lia para ele e ele pregava. E de repente eles me deram a oportunidade também para ler alguma coisa. E olha, confesso para você, eu me senti um ignorante, um analfabeto. E eu abri o Novo Testamento e li um versículo muito gaguejadamente. E chorei. E me senti nada. Qual que era ali a grande diferença? Aqueles homens haviam nascido de novo. Eles não tinham frequentado grandes escolas. Eles não eram conhecedores da teologia fundamental. Mas eles conheciam Jesus. E eles tinham o Espírito Santo. E eu era um bebê. Eu era um bebê que não sabia falar, que não tinha nada para dar ali. É Jesus. Então, queridos, a vida cristã é conhecer. Jesus falou, a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho, e saber quem é o seu Filho, e saber que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra de Lucas 15, que o pai tinha 2 filhos e ele ficou à espera do filho que foi embora? E enquanto isso ele tinha um outro filho servindo-o, e um filho com ele na casa. Aquele pai havia distribuído toda a riqueza para os 2 filhos. Portanto, o pai não tinha mais nada. Tudo que o pai tinha era deles. Um já levou e acabou com tudo. O outro tinha
a riqueza do pai que o pai passou para ele. Volta. Volta, porque ele chegou à conclusão que havia uma diferença enorme entre a vida que ele estava vivendo e a vida que há no Pai eterno. E ele volta. E quando ele volta, o pai falou: meu filho estava morto e reviveu. Esse é o que é nascido do Espírito. Estava perdido e foi achado. Faz uma festa maravilhosa. O outro filho que estava em casa, estava trabalhando, veio, chega e fala: o que aconteceu? Que auê é esse? Que festa é essa? Aí falaram para ele: olha, o teu irmão voltou e o teu pai está muito feliz e nós estamos festejando. Ah, não posso aceitar. Não posso. Não posso. Isso não é justo isso. Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas aí o filho prova que ele ficou servindo e ele mesmo disse, obedecendo em tudo. Mas ele não conhecia o coração do pai. É conhecer. Não é fruto do que você sabe, nem do que você tem, nem do que você pode fazer, mas da graça que pode fazer em você, em mim, em nós. A graça que pode produzir a vida eterna. Fica na graça do Pai que te ama.